Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos corrigir mais uma questão aí da apostila do PET, volume 4 de 2021. Venha comigo. Então vamos que vamos. Semana 1, volume 1, página 26, aí do PET, volume 4 de 2021, do nono ano do ensino fundamental, semana 1. E o tema abordado é um tema muito legal, geometria espacial ou geometria sólida, como queira. Às vezes a gente fala geometria espacial, às vezes geometria sólida. No caso aqui que a gente vai trabalhar com sólidos geométricos, geometria sólida é mais apropriado, né? A primeira proposta é a seguinte: calcule o volume do paralelepípedo retângulo, sabendo que suas medidas são 7 decímetros de altura, 8 decímetros de comprimento e 9 decímetros de largura. Nono ano, aquele abraço, vocês são 10. Eu gosto muito de dar aula nas turmas do nono ano, que geralmente são turmas muito comprometidas, né? E como de costume, eu sempre trago meu amiguinho virtual. E dessa vez, que eu creio que a gente já está terminando o período de pandemia, não poderia ser diferente, não é mesmo? Estuda direitinho aí, viu? Ah, Zé Joinha. Pois é, aqui tem duas informações importantes. Primeira delas, quando diz paralelepípedo, a palavra paralelepípedo não é usada só como trava-língua, não. Ela tem um significado de expressar que as arestas são paralelas aqui. Nesse caso aqui, os pares de arestas são paralelas. Essa e essa, essa horizontal e essa horizontal. Também essa com essa, que tem aos pares arestas paralelas. Por isso que esse sólido é chamado de paralelepípedo. E retângulo é porque cada um desses ângulos tem 90 graus. Quando o ângulo tem 90 graus, a gente diz que ele é um ângulo reto e que o sólido é retângulo. Certinho? Outra coisa também, quando diz dm, decímetro, o que é decímetro? Decímetro é um pedacinho aí na sua régua de 10 centímetros. Você pega um metro e divide em 10 partes, cada uma delas recebe o nome de decímetro. E esse problema diz que esse sólido tem 7 decímetros de altura, 8 decímetros de comprimento e 9 decímetros de largura, mas isso não interfere no resultado. O importante é saber o seguinte: é uma das matérias mais simples, é o cálculo de volume do paralelepípedo. Por quê? Porque basta você multiplicar essas três dimensões uma pela outra aqui. É 8 decímetros vezes 9 decímetros vezes 7 decímetros. Se eu pegar aqui 8 vezes 9, 72... torno multiplicar por 7, 7 vezes 2, 14, eu elevo 1, 7 vezes 7, 49, 1, 50, 504 decímetros cúbicos. Por que decímetros cúbicos? Porque eu usei decímetro 3 vezes, 1, 2, 3, então é elevado a 3 decímetros cúbicos. Então a solução, 504 decímetros cúbicos. A questão número 2 também é uma questão muito simples, que diz o seguinte: calcule o volume do prisma triangular, sabendo que a medida de sua altura é 7 decímetros e a área da base é 72 decímetros. Por que eu pus esse 2 em vermelho? Porque na sua apostila tem que a área da base é 72 decímetros, mas não existe área que não seja elevada ao quadrado, porque a área é sempre o resultado da multiplicação de um lado pelo outro. Então, nesse caso aqui, são 72 decímetros ao quadrado, certinho? E o que é um prisma triangular? Ele é um sólido que tem a base em forma de um triângulo. E diz que a medida da área desse triângulo que está na base é 72 decímetros quadrados. Quando se refere à área é quadrado, que um lado vezes o outro e tal. Quando se refere a volume é ao cubo, porque um lado vezes o outro vezes a altura, tem 3 dimensões. Mas aqui pede o volume, então no final vai terminar decímetros cúbicos. E a altura é 7 decímetros. E para eu encontrar o volume de um prisma, eu multiplico a área da base vezes a altura.
área da base 72 decímetros cúbicos vezes a altura, que é 7. 72 vezes 7, 7 vezes 2, 14, eu elevo 1. 7 vezes 7, 49, com 1, 50. 504 decímetros cúbicos. Por que cúbicos? Porque a área é quadrada. Tornei multiplicar por decímetro. Apareceu decímetro na jogada 3 vezes decímetros cúbicos. Então, a solução é 504 decímetros cúbicos. E nós vamos agora para a correção dessa questão, que é muito bacana. Calcule o volume de um cilindro medindo 6 metros de altura, cujo diâmetro mede 10 metros. Medidas aproximadas de um tanque de petróleo em uma refinaria de petróleo. É muito petróleo, né? E geometria espacial é um tema muito legal. É muito legal, é muito legal. Agora, como que se calcula o volume de um cilindro? O cilindro que tem esse formato, para que a gente possa encontrar o seu volume, basta fazer área da base vezes a altura, ou então πr2h. Mas disse aqui o seguinte, que a altura é 6 metros. E disse que o diâmetro é 10 metros. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar diâmetro de raio. Quando você se refere a diâmetro, vai de uma extremidade à outra. Aqui mede 10 metros, porém o raio mede só 5 metros. Quando se referir a raio, lembre-se do raio da bicicleta. Raio vai lá do eixo que está no centro até a extremidade, que é o pneu. Belezinha? Agora, a fórmula para cálculo do volume do cilindro é πr2h. Π vezes o raio ao quadrado, o raio é 5, 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. Então o volume vai ser 25 vezes 6, porque 5 ao quadrado é 25. E 6 vezes 5, 30, elevei 3, 6 vezes 2, 12, e 3, 15, 150 π. Mas o π, ele tem um valor aproximado de 3,14, 15 e tal. Aí a gente vai fazer um cálculo aqui aproximado, 150 vezes 3,14, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, elevei 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6, 1 vezes 150, 150, e 3 vezes 150, 450, somando todo mundo aí, 0, 0 mais 0, 0, 6 mais 5, 11, elevei 1, que veio para cá, juntou com esse, virou 2, que juntou com 5, virou 7, agora, são duas casas após a vírgula no resultado também. Então, deu 471 metros cúbicos aproximadamente. Mas como está falando em refinaria, em petróleo e tal, a gente vai fazer o cálculo também da capacidade, quantos litros caberia aqui dentro. E para a gente falar de capacidade, a gente precisa lembrar o seguinte, 1 metro cúbico de qualquer líquido são 1000 litros. Se você construir uma caixa d'água com 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, ela vai caber exatamente 1000 litros. Eu sou como São Tomé, só vendo pra crer, oxente. Vou mostrar na prática para você como um decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1 litro. Veja, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de profundidade e 10 centímetros de altura. 10 por 10 por 10, ou seja, 1 decímetro cúbico. E veja que 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro de água. Como você viu na prática, 1 decímetro cúbico, 10 centímetros de largura por 10 centímetros de profundidade por 10 centímetros de altura, tem capacidade para 1 litro de água, conforme a ilustração. Agora vamos supor que a gente pegue esse decímetro cúbico, que tem capacidade para 1 litro de água, e o coloque em 1 metro cúbico. Uma filinha dessas tem 10 cubinhos de 1 litro, ou seja, 10 litros. Mais outra fileirinha de 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros, 50 litros, 60 litros, 70 litros, 80 litros, 90 litros, e o fundo completo cabe exatamente 100 litros. Se colocarmos mais camadas da mesma altura em cima dessa, 200 litros, 300 litros, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 litros. Então, um cubo de 1 metro de largura
1 metro de altura e 1 metro de profundidade, ou seja, 1 metro cúbico, tem capacidade para exatamente 1.000 litros de água. Então aqui, se são 471 metros, a capacidade é 471.000 litros de combustível. Espero que você tenha gostado da videoaula e espero por você na correção aí da semana 2, 3, 4. A gente segue junto compartilhando conhecimento. Hoje aqui na minha escola, nós fizemos a reunião de professores presencial, né? E a gente está planejando voltar, se Deus quiser, rapidamente encontrar com nossos alunos presencialmente e, ao mesmo tempo, disponibilizando o PET para você que é um aluno ou uma aluna estudiosa. Vamos que vamos! Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, vem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.